não há como fugirmos da presença de Deus. E para falar sobre isso, eu queria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 139, Salmo 139, versículos 1 ao 12, Salmo 139, versos 1 ao 12, abra sua Bíblia ou ligue seu aplicativo, ou ainda acompanhe comigo aqui no multimídia. Posso ler, amém? Posso ler, amém? Você está comigo aqui? Se me ajudar a pregar, eu prego melhor. Vamos lá, Salmo 139, a partir do verso 1. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Verso 5, Tu me cercas por trás e pela frente. Ó minha mãe e minha tia aqui. E pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance, é tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti, a noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Até aí. Eu não sei como foi a sua história, não só de conversão, mas de jornada espiritual, onde o Senhor, Ele foi te cercando. Todas as vezes que eu me sinto um pouco mais distante do centro da vontade de Deus, eu tenho a percepção espiritual que o Senhor me cerca com amigos, me cerca com mentores, me cerca com líderes, me cerca com equipe. Por quê? Porque Ele não quer que eu me desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Ele quer que eu prossiga sempre firme em direção ao alvo. Então o Senhor, Ele está nos cercando de todos os lados, e esta é uma boa cerca, mas não é uma cerca para que a gente fique diante de uma lista, como se a gente não pudesse fazer tantas coisas. Então eu estou cercado e por isso eu não posso, e não posso mais uma infinidade de coisas. Não, o Senhor nos cercou com laços de amor eterno, o amor dEle nos atraiu, e esse amor nos constrange. Ele nos cercou porque Ele nos amou, Ele não quer nos deixar viver a vida do nosso jeito, porque os planos que Deus tem para nós, segundo Jeremias capítulo 29, não são planos para nos causar dano, mas são planos para nos dar futuro e esperança. Então Jesus te cercou, e eu quero te dizer com uma boa notícia: não tem para onde você escapar. Será que você pode dizer glória a Deus por isso? Eu não sei você, mas eu me sinto privilegiado ao ver que eu sou tão cuidado por Deus, tão amado por Deus, que o seu sentimento de gratidão por ser cercado por Deus, por esses laços de amor eterno, por esse cuidado, por essa proteção, por todo o livramento. Você tem livramento que nem passa na sua cabeça do que Ele te livrou. Mas por quê? Porque Ele te cercou, porque Ele te amou. Ainda que você viva dias desafiadores, saiba, o Senhor está perto. Um dos atributos de Deus é a onipresença. Além de onisciência, que Ele sabe todas as coisas, e onipotência, que Ele tem todo o poder, o atributo da onipresença é porque Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então Ele está aqui enquanto Ele já está na sua casa te esperando daqui a pouco, e os olhos do Senhor percorrem toda a terra. Ele estava com você antes de vir para esse culto, Ele já está amanhã no seu local de trabalho,
porque o Senhor é o alfa e o ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, ômega é a última letra. Deus é o primeiro e o fim, Ele é do início ao término de todas as coisas. Isso é um privilégio para nós, porque Jesus nos cercou. Nós estávamos essa semana no nosso culto de ação de graças em Imbituba. Quem estava conosco em Imbituba aí? Foi maravilhoso, sim ou não? Nós estávamos em 705 pessoas neste culto, primeiro culto, um culto de ação de graças, e Deus fez algo tão poderoso. Depois do culto, uma mulher, ela nos relatou que ela estava há 20 anos afastada dos caminhos do Senhor, mas que naquela noite ela tinha voltado para Jesus. E esse é um testemunho incrível, porque nas entrelinhas ela estava dizendo: eu fugi por 20 anos, mas eu cansei de fugir, eu não tive outra alternativa a não ser voltar para o Senhor, voltar o meu coração para o Senhor. Eu sei que tem um selo na minha vida, meu irmão. Deus cercou não só a sua vida, Deus cercou a sua casa, Deus cercou a sua família, Deus cercou a sua história. Há um selo da promessa de Deus, há uma promessa sobre a sua casa. Faça como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Esse selo tem que nos manter com uma chama viva, uma chama acesa. Agora, isso tem acontecido em Bituba, tem acontecido em Braço do Norte, tem acontecido aqui em Tubarão, ao longo dos seus 27 anos de história dessa igreja. Quantas pessoas se convertendo porque o Senhor cercou, voltando para Jesus porque cansou de fugir, pessoas se rendendo a cada novo dia. Mas isso não acontece só aqui em Tubarão, em Braço Norte, em Bituba. Eu tive há pouco em Belém do Pará, no extremo norte do nosso país, e o que eu encontro lá? Uma igreja vibrante, uma igreja apaixonada, o Espírito Santo sendo derramado todos os dias, a cada culto, as pessoas se convertendo como tem sido aqui. E a gente vai para o outro extremo, e eu chego no Rio Grande do Sul, e o que eu vejo? Uma igreja viva, uma igreja vibrante, uma igreja de movimento, as pessoas se convertendo, Jesus sendo a resposta para o coração de cada pessoa. Eu fui há pouco no Pantanal, o que eu encontro lá? Pensei que eu ia encontrar um monte de onça pintada, e o que eu vi? As pessoas cheias do Espírito Santo, querendo Jesus, se rendendo a Jesus, querendo mais da presença de Deus. Isso tem acontecido em todo canto. Isso acontece no Brasil, isso acontece na África, isso acontece na América, isso acontece na Ásia, porque o Espírito está soprando, Jesus está voltando. Será que nós podemos declarar: Maranata, ora vem Senhor Jesus? E nós começamos a ver as dores de parto diminuindo, e a gente percebe, ou diminuindo o seu espaçamento. Agora, como que uma experiência assim acontece, como aconteceu com aquela mulher em Bituba, como tem acontecido com tantas pessoas? A resposta é porque Deus colocou dentro do homem um senso de eternidade. Você pode não conhecer a Jesus, não ter uma experiência ainda com Jesus, mas você está procurando em algum lugar, de alguma forma, para tentar preencher alguma coisa que você nem sabe o que é, que está aí dentro do seu coração, chamado vazio. E esse vazio é exatamente do tamanho do amor de Deus. E eu quero te dizer que hoje Ele te cercou. Hoje Ele te cercou porque hoje Ele quer mudar a sua história para a glória do Senhor. Então o Senhor vai nos cercando. Ele nos cerca com amigos que amam a Deus, Ele nos cerca com colegas de trabalho que estão servindo a Jesus, que não desistem de nós, de orar por nós. Ele nos cerca com irmãos da fé, porque tem horas que nós estamos vacilando e Deus levanta o irmão para interceder, para dar uma palavra. Ele nos cerca. Quando você menos espera, tem um irmão colocando a mão no seu ombro, dizendo: tem alguém orando por você, você não está sozinho. E Ele te cercou, Ele te cuidou, Ele te protegeu, Ele te cercou com familiares que já tiveram um encontro com Jesus, e a alegria não cabe no peito, então eles querem compartilhar com você também. Ele te cercou com sonhos. Tem muita gente sonhando com Jesus, sem nunca ter tido um encontro com Ele. Ele está se revelando à humanidade em sonhos.
O tempo todo isso tem acontecido. O Senhor tem te cercado com circunstâncias que nos deixam sem saída. Bem, mas eu quero compartilhar com você 3 coisas sobre o que eu vou fazer quando eu me dou conta que eu estou fugindo de Deus. Como eu devo agir quando eu me dou conta, quando eu percebo que eu deixei de estar no centro da vontade de Deus, mesmo já tendo uma experiência com Jesus, ou de repente por eu estar andando longe de Deus sem nunca ter tido um encontro com Ele. Então essa palavra é para você que está chegando agora, e essa palavra também é para você que já tem uma longa jornada de fé. Então primeiro, o que eu faço quando eu me dou conta que eu estou fugindo de Deus? Anote isso: desista da fuga. É isso mesmo, eu preciso desistir de desistir, eu preciso desistir de encontrar uma desculpa. Quem é bom em dar desculpa geralmente não é bom em mais nada. A gente quer encontrar uma rota de fuga, enquanto o Senhor tem para nós um caminho, ainda que Ele tenha que abrir um caminho no seu deserto, é Ele quem abre. Ainda que Ele tenha que colocar riachos no ermo, é Ele quem coloca. Mas saiba, encontrar uma rota de fuga sempre será um atalho. Então a primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que nós devemos desistir da fuga. Se você veio hoje aqui planejando fugir de Deus, talvez você chegou pensando: esta é a última chance que eu vou dar para mim mesmo e para Deus, esse é o último culto que eu vou. O ano de 2023 chegou no último mês desse ano e as coisas ainda não aconteceram como eu planejei. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: é no final da pista que o jato decola. Tem muita coisa boa para acontecer ainda esse ano. Se você crer, recebe essa palavra em nome de Jesus. Só que você precisa parar de fugir, desistir da fuga. Olha o que diz Salmo 139, versos 5 a 7. Tu me cercas. Vamos ler todos juntos, em voz alta, vamos lá. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Então eu corro para frente, o Senhor está no meu futuro. Eu olho para trás e retrocedo, o Senhor está dizendo: filho, eu estou aqui com você. Eu vou tentar fugir e subir, encontrar uma rota de fuga, a mão dele está sobre mim dizendo: eu estou aqui o tempo todo. Isso é um privilégio para nós. A Bíblia relata a história de muitas pessoas que tentaram fugir. Elias tentou fugir, e quando parou debaixo de um pé de giesta, ele teve um encontro com um anjo. Se Deus precisar dar ordem aos seus anjos a seu respeito, Ele dará, para que você não fuja. Quando você estiver no meio de uma depressão, como Elias estava, pensando em tirar a sua própria vida, enquanto ele menos esperava, o anjo estava ali servindo pão quente com água, dizendo: Elias, coma e beba, e depois levante-se e anda. Elias tentou fugir, porque ele tinha acabado de sair de uma grande batalha, vencendo os profetas de Baal e de Aserá, e Jezabel tinha dado uma ordem, liberado um decreto para ir ao encontro de Elias e matá-lo, tanto que ela disse: amanhã, a essa hora, Elias estará morto. E Elias foge por conta do medo. Mas a Bíblia não conta só a história da fuga de Elias, conta a história da fuga de Jonas. Jonas tinha um chamado de Deus para profetizar juízo divino contra Nínive. Então ele entra no barco, e o Senhor tinha dado uma palavra, que ele profetizasse o juízo, para que Nínive se vestisse de pano de saco, e se arrependesse dos seus maus caminhos, se convertesse dos seus maus caminhos. Mas Jonas ignorou aquela voz, entrou no barco, compra uma passagem para ir para Tarsis, ou seja, eu vou encontrar uma rota de fuga,
Então, ao invés de eu ir para Nínive, eu vou para Tarsis. Mas se eu vou para frente, Deus está. Se eu vou para trás, Deus está. Se eu vou para um lado, se eu subo, se eu desço, Deus está o tempo inteiro, porque Ele me selou, Ele me alcançou, Ele me chamou. Ele reluta, Ele vai parar no mar. Você conhece a história, é engolido pelo peixe, depois de 3 dias ele é vomitado, ele para naquele lugar. Então ele vai a Nínive e ele se rende dizendo: tá bom, então eu não tenho como fugir de Deus, eu preciso cumprir com a minha missão. Ele profetiza sobre Nínive, e Nínive se arrepende, porque ele desistiu da sua fuga. Eu estava lendo um portal de notícias, e eu vi várias reportagens do tanto que Deus tem cercado a humanidade. Olha algumas matérias que eu destaquei aqui, coloca a primeira para mim. Você conhece a Times Square? Cristãos proclamam Jesus na Times Square, e pessoas são curadas e salvas. Esse lugar na América, onde muitas pessoas vão, porque é um local badalado, porque é um centro financeiro de muitas riquezas, é um lugar de muita ostentação, e de repente, no meio de tanto vazio de coração, Deus levanta pessoas como Jonas, para chegar num lugar como Times Square, e profetizar aquelas pessoas, e as pessoas estão sendo curadas e salvas, porque Deus não faz acepção de pessoas. O Evangelho é para o rico, o Evangelho é para o pobre, o Evangelho é para o Brasil, o Evangelho é para a América, o Evangelho é para a Ásia, o Evangelho é para a África, o Evangelho é para as cidades, para os bairros, o Evangelho é para as favelas, o Evangelho é para os bairros nobres, o Evangelho é para todas as pessoas, porque a Bíblia fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso tem acontecido na Times Square, um lugar improvável. A próxima reportagem diz que um DJ alcoólatra desiste de suicídio após ouvir a voz de Jesus, e a voz era: não faça isso. Ou seja, eu te cerquei, eu estou com você, calma, esse seu mau momento vai passar. Se você veio hoje aqui pensando em tirar a sua própria vida, a voz de Jesus para você é: não faça isso. Se você veio hoje aqui pensando em desistir do seu casamento, desistir da sua fé, desistir dos seus filhos, desistir do seu negócio, desistir da sua família, o Senhor está te dizendo: não faça isso, porque para mim o impossível não existe, o impossível é desconhecido. Então, se você tiver fé como do tamanho de um grão de mostarda, e dizer a esse monte que seja transportado daqui para lá, ele obedecerá. Pastor, mas a minha fé é muito pequena. O segredo não é o tamanho da sua fé, mas é a grandeza do seu Deus. Então, se você pega uma fé, ainda que pequena, do tamanho de um grão de mostarda, e deposita nas mãos de um grande Deus, é suficiente para que Ele pegue uma causa impossível e Ele reverta em glória, e o nome dEle seja exaltado, e o seu testemunho honre a presença de Jesus. Vamos, igreja! É tempo de nós respondermos ao Senhor dizendo: eu vou parar de fugir. Olha a próxima matéria. Um filme cristão que levou mais de 200 milhões a Jesus ganha uma nova tradução: indígena. O Evangelho está chegando nas tribos, o Evangelho está chegando a todas as pessoas, porque realmente o Evangelho é para todo coração que se abre dizendo: eu preciso de Jesus, eu estou aberto para começar uma nova vida. Olha a próxima matéria. Família muçulmana se converte após diversos membros sonharem com Jesus. Em países muito fechados para o Evangelho, esse tipo de testemunho tem acontecido diariamente. As pessoas estão sonhando com Jesus, tendo experiências com Jesus. No meio da sua noite estão acordando com experiências profundas, dizendo: eu me rendo, eu me arrependo, eu quero mudar de vida, eu quero uma nova história, eu recebo a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador.
Jesus está cercando a humanidade. Olha a próxima matéria. Esse aqui é um amigo, a história dele saiu nesse portal. Fernando Guerreiro diz que personal leva pessoas a Jesus através de treino em parque. Vemos curas e salvações. Então a pessoa está indo na Times Square e se encontrando com Jesus. A pessoa está indo numa festa e se encontrando com Jesus. A pessoa, ela passa uma noite, virando uma noite, bebendo, e de repente, quando ela percebe o vazio do coração dela, ela se encontra com Jesus. As pessoas estão dormindo e Jesus está aparecendo em sonhos. As pessoas estão indo trabalhar e Jesus está se manifestando. Jesus está pegando as pessoas e cercando nos parques enquanto treinam. Jesus está se revelando na academia. Jesus está se revelando nas viagens. Jesus está se revelando no lazer. Jesus está se revelando na igreja. Jesus está se revelando nas casas. Jesus está se revelando nos amigos. Jesus está se revelando enquanto nós estamos dirigindo. Ele está nos cercando. O tempo inteiro Ele está nos cercando. A próxima matéria. Mulher deixa a prostituição ao encontrar Jesus. Ele me mostrou que sou filha amada. Eu não sei o quanto isso mexe com você, mas isso me empolga, porque eu estou vendo Jesus alcançar cada coração. Eu estava pregando recentemente em Santo André, umas 2 semanas atrás, Santo André, na Grande São Paulo, e de repente eu chego numa igreja de um pastor, amigo meu, e uma igreja incrível. Em 4 anos, a igreja tem revolucionado a cidade de Santo André, e essa igreja, ela está montada, ela foi plantada num antigo cinema da cidade, um cinema muito tradicional. Então a igreja alugou aquele prédio e montou toda uma estrutura, um lugar incrível. Os cultos têm acontecido, e eu estava lá pregando naquela igreja enorme, as pessoas decidindo por Jesus. Em 4 anos, muitas mudanças acontecendo naquele lugar, que antes era o principal cinema da cidade. Quando a gente sai da garagem da igreja, no carro dos pastores, ele diz assim: pastor, você está vendo ali aquele prédio, que é o mesmo complexo do prédio da igreja? Eu falei, sim. Ele disse, aqui em cima, naquelas janelas, são casas de prostituição. Na mesma quadra e no mesmo prédio onde a igreja está localizada. E ele dizendo, essas meninas, elas estão descendo aqui para pedir oração, para pedir conselho, para pedir abraço, para pedir consolo, para pedir ajuda, para pedir uma mão estendida. E o evangelho está entrando, as vidas estão sendo alcançadas, as pessoas estão sendo transformadas, porque Jesus está nos cercando. O tempo inteiro Jesus está nos cercando. Aleluia. Então é tempo de nós pararmos de correr de Deus e começarmos a correr para Deus. Deus te cercou. Eu não sei se você já teve essa clareza. Deus te cercou. Deus cercou a sua família. Ainda que o choro dure uma noite, a alegria vem pela manhã, porque Deus te cercou. Deus cercou sua casa. E por onde eu tenho andado, eu tenho visto a transformação no coração das pessoas. Esse é o poder do Evangelho. Agora, sabe o que é incrível? É que nós não podemos perder a percepção que nós no Brasil estamos vivendo uma graça de Deus. Se você for na Europa, as igrejas da Europa, muitas fecharam e viraram bares, fecharam e viraram restaurantes, fecharam e viraram casas de shows, fecharam e viraram lugares de eventos, museus. Só que quando você olha para o Brasil, os cinemas estão virando igreja,
Os restaurantes estão virando igreja, os bares estão virando igreja, as casas de shows estão virando igreja, os clubes estão virando igreja, cada casa está virando um ponto de pregação, porque nós estamos vivendo o favor de Deus, porque Deus cercou o Brasil, Deus cercou essa cidade, Deus cercou este povo, Deus cercou a nossa nação, Deus cercou os teus filhos, Deus cercou o teu futuro. Se você corre para o futuro, Ele já está lá. Se você pensa em desistir, Ele diz: eu estou aqui. Se você tenta esconder-se ou buscar uma rota de fuga, Ele está com a sua mão dizendo: eu estou com você. Olha para mim, não tem para onde fugir, Ele te pegou. Será que você pode olhar para a pessoa que está ao seu lado e dizer para ela: Ele te pegou? Não, diga assim: Ele te pegou, Ele te cercou. Segundo, quando me dou conta que estou fugindo, valorize a presença de Deus, valorize o favor de Deus, valorize a unção de Deus, valorize a graça de Deus. O que o Brasil vive é graça, favor imerecido. O que você vive é graça, o que eu vivo é graça. Hoje eu e André chegamos, passamos dias super intensos, de uma agenda muito corrida. Saímos hoje cedo da Serra para chegar aqui para o culto das 10, e de repente nós estávamos ali, e ela falou: amor, você está percebendo o que está acontecendo na igreja? Ela disse: não é normal. Você começa a adoração e o Senhor te renova com uma força extraordinária. É como se o leão da tribo de Judá se revelasse naquele momento. Então, se você chega cansado, você sai renovado. Se você chega desanimado, você sai animado. Se você chega triste, você sai alegre, porque o poder de Deus está sobre este lugar. É uma graça. É uma graça. Valorize a presença. Como disse o pastor Fabiano Ribeiro no domingo passado: não se acostume com o milagre. Não chame de normal aquilo que é espiritual. Não chame de comum o que é extraordinário. Não chame de natural o que é sobrenatural. O que nós vivemos aqui é um milagre. Não se acostume com o milagre. Reconheça o milagre, valorize o milagre, honre o Deus que opera milagres. Salmo 139, versos 8 a 10. Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Se eu subir aos céus, e o que é os céus? Céus é um lugar de perfeição, céus é um lugar de plenitude, céus é um lugar de abundância, prosperidade, céus é um lugar de totalidade, céus é um lugar de alegria, de prosperidade, de paz, de shalom. Jeová Shalom é o Deus dos céus. Shalom, na etimologia da palavra, não é só paz. Shalom é paz, saúde, prosperidade e completude. Quando você chega e se depara com a realidade do céu, você encontra Shalom, o Deus da paz, o Deus da saúde, o Deus da prosperidade, o Deus da completude, o Deus da totalidade. No céu não há falta de nada. Então, quando você chega aos céus, você encontra quem? O Senhor. Sabe quando a gente acha que é suficiente, fizemos e acontecemos e movemos todas as coisas e acreditamos o quanto perfeitos somos? De repente você percebe que isso é só no céu, e quando você chega lá você descobre que não é sobre você, é sobre Ele, Ele já está lá. Mas então, se eu desço do céu e coloco a minha cama na sepultura, e eu me encontro num lugar de vale, de dor, de tristeza, de choro, de depressão, de frustração, de desilusão, de medo, de preocupação,
Sabe o que eu descubro? Que o Deus dos céus é o Deus do monte, o Deus da sepultura é o Deus dos vales. Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu desço à sepultura, Ele também está lá. E por que Ele está lá? Porque Ele nunca nos abandona, Ele nunca nos desampara, Ele nunca vira as costas, Ele nunca nos deixa sozinhos, Ele sempre esteve perto. O Deus da coletividade, onde nós celebramos a ceia do Senhor, é o Deus da pessoalidade, onde Ele conhece o mais profundo do nosso coração. O Deus do povo é o mesmo Deus da pessoa. O Deus da multidão é o Deus do secreto. Quando você conhece o Deus do monte, Ele se revela também como Deus do vale. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não teme mal algum, porque o Senhor está contigo. Mas bem, então se eu subir com as asas da alvorada, e de repente eu voo, e eu me distancio, e eu ando, e eu me coloco tão longe, a ponto de chegar nas extremidades do mar, e lá eu olho para mim e não encontro mais as pessoas que eu tanto amo perto, ao meu lado, e de repente eu penso, uau, eu estou aqui sozinho. Sabe quando você se sente tão distante, isolado, e não vê ninguém por perto, nesse lugar longe, distante? Lá Ele também está. Porque se você sobe aos céus, Ele está. Se você desce à sepultura, Ele está. Se você anda tão longe, voa, e de repente você foi parar num lugar, e quando chegou nesse lugar você descobriu, uau, que longe que eu fui. Ele também está. Foi assim com o filho pródigo, onde ele foi tão longe, que o que sobrou para ele foi desejar comer a comida que os porcos comiam, e nem isso lhe davam. Ele foi tão longe, quando ele pediu para o pai a sua parte da herança, e ele foi viver irresponsavelmente. Ele gastou tudo, porque ele foi tão longe, ele viveu do seu jeito. E quando ele chegou tão longe, ele descobriu uma coisa: lá na extremidade do mar, o Senhor está. Se você estava se sentindo longe de Deus, Ele está muito mais perto do que você pode imaginar, porque lá naquela extremidade da vida que você estava levando, Ele sempre esteve lá. E para terminar, quando eu me dou conta que eu estou fugindo, em terceiro e último lugar, é hora de nós mudarmos a nossa perspectiva, a forma como eu vejo as coisas, a forma como eu enxergo as coisas, a lente que eu uso para observar tudo ao meu redor, as pessoas, as circunstâncias, a família, a igreja, a sociedade. Isso passa por uma lente. Olha o que diz o verso 11 e 12 do Salmo 139: mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão, olha isso, mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão, e que a luz se tornará noite ao meu redor. Ou seja, o salmista dizendo: olha, não tem mais jeito para mim, não tem mais saída, eu não encontro mais solução, ainda que eu esteja vivendo esse cenário. Verso 12: verei que nem as trevas são escuras para ti, a noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Agora, sabe por que para o Senhor as trevas são luz? Porque quando a luz chega, as trevas são dissipadas. Você pode estar vivendo a maior escuridão no meio da sua sepultura, o Senhor chegou, as trevas saem, e a luz volta a brilhar, o sorriso volta para o seu rosto, a alegria volta para o seu coração, a perspectiva de futuro volta a nascer no seu interior. Essa noite é uma noite onde você vai ter uma nova perspectiva, ainda para o mês de dezembro deste ano de 2023, porque você que colocou lá no seu projeto de vida, e aquilo que você planejou ficou longe de ser realizado, eu quero te dizer que para o Senhor, 20 e poucos dias que falta é suficiente para mudar a sua história, e abrir as portas que ainda hoje estão fechadas, e fechar as portas que hoje
ainda estão abertas, lembrando que as portas que Deus abre, o homem não fecha, e as portas que Deus fecha, o homem não abre. 20 e poucos dias para o ano de 2023 terminar, é suficiente para Deus operar o maior milagre na sua vida, e tudo é uma questão de perspectiva. Se você vive as trevas da sepultura, comece a se preparar para tirar a sua cama desse lugar de morte e se arrumar, porque Deus vai te colocar para começar a subir aos céus. Subir aos céus, o lugar de plenitude, de completude, de paz, de prosperidade, para a honra e glória do nome do Senhor. Então, meu irmão, escute, nós não vemos as coisas como elas são, nós vemos as coisas como nós somos. Aqui está uma chave. Se tudo que você está enxergando hoje são trevas e escuridão, isso tem a ver com a sua perspectiva. Se tudo que você enxerga hoje é um caminho de impossibilidades, isso tem a ver com a sua perspectiva. Se tudo que você vê hoje para 2023 ainda são problemas, isso tem a ver com a sua perspectiva. Se o que está à sua frente é só crise, isso tem a ver com a sua perspectiva, com as lentes que você está enxergando. Se o seu olhar tem sido tão pessimista, negativo e crítico, eu tenho que te contar, isso tem a ver com a sua perspectiva, porque o céu nunca esteve em crise. Olha para mim aqui, o céu não está em crise, o céu está bem. As coisas em Deus estão bem. A política pode estar em crise, uma economia global pode estar em crise, muitas pessoas podem estar em crise, mas o céu não está em crise. Então o que nós precisamos é ajustar a nossa perspectiva. Se o que você enxerga hoje é escuridão, eu tenho uma boa palavra para você. Quando Deus se manifesta, as trevas são dissipadas. Fique de pé, eu quero orar com você. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Feche os seus olhos. E agora nós vamos orar para Deus mudar a nossa perspectiva. Essa é uma noite de mudanças de perspectivas. O único caminho que você encontrou foi a fuga. Só que quando você foge, saiba, o problema ele se arrasta. Quando nós encontramos um atalho, o problema não nos deixa, ele nos acompanha. Porque tem gente que foge achando que vai deixar o problema para trás, mas se esquece que para onde vai, o problema está junto, perto. Então ao invés de você encontrar uma fuga, o Senhor está te dizendo: se você for para frente eu estou, para trás eu estou, para cima eu estou, em qualquer lugar eu te cerquei, porque eu tenho um plano na sua vida.